No alto de um penhasco, em um continente celestial, situado na terra proibida uivante, o velho demônio Shu se via encurralado por diversos inimigos. Um homem careca e musculoso grita, questionando se o demônio Shu, após uma vida inteira espalhando morte e caos, jamais considerou que um dia seu próprio fim chegaria. Uma mulher estava furiosa pois ele enganou e foi culpado pela morte de sua irmã. Todos ali buscavam vingança, pois Shu era o maior inimigo que já enfrentaram. Shu, parado sobre as pedras, com sua espada, escorrendo sangue. De repente, uma voz chama por ele. Ao se virar, Shu vê uma mulher flutuando no ar, equilibrada sobre sua espada. Com um olhar firme, ela pergunta se ele se arrepende de tudo o que fez. Essa mulher era Mengdi, a mestra do Pico do Céu Nascente, localizado na Terra Santa de Taizu. Seu olhar era inabalável enquanto pairava no ar sobre sua espada. Shu solta uma risada estrondosa e encara Mengdi com desdém. Ele questiona se ela realmente acredita que ele sente arrependimento, pois dedicou toda a sua vida ao cultivo e à batalha. Entre aqueles que alcançaram o mesmo domínio, ele ainda se considera superior. Com um olhar frio, ele afirma que seu único lamento não são seus atos, mas sim a crueldade do tempo, que não poupa ninguém. E que se ele tivesse mais 1000 anos, quem ousaria ir contra ele neste mundo? Mengdi, irritada com a arrogância de Shu. Com a voz firme, ela declara que, se ele não sente arrependimento, então não pode culpá-la por agir sem piedade. Então ela ativa sua técnica de espada, liberando uma energia avassaladora. Com um olhar implacável, convoca todos que desejam vingança contra Shu, mandando atacá-lo e dar um fim à sua existência. Shu rapidamente move as mãos, formando uma sequência de selos complexos. Assim que conclui o último, um sorriso surge em seu rosto. As pessoas que querem vingança contra Shu, dizem que Shu estava planejando alguma coisa e que não poderia deixar ele conseguir. Eles invocam o Dharma Celestial, cercam Shu e atacam ele. Com a habilidade 3000 mundos, Shu recebe o golpe em cheio, sendo atingido com uma força devastadora. No entanto, mesmo gravemente ferido, ele solta uma risada cruel. Sua expressão se torna sinistra enquanto ele diz que o imperador lamentou por não alcançar a imortalidade e a longevidade, mas eu nunca, jamais, lamentarei por nada. Shu crava sua espada no chão com força, e no instante seguinte, uma explosão de energia imensa irrompe, devastando tudo ao redor. Mas no final, Shu acaba morrendo. Os que buscavam vingança ficam em silêncio, se perguntando se Shu teria se sacrificado naquele momento. O velho de barba grisalha diz que era uma pena, pois se ele tivesse ido para a grande muralha Tianivan e matasse bestas selvagens, ele teria se tornado um grande general da raça humana. No final do dia, após aquela luta contra Shu, as pessoas realmente acharam que ele tinha se matado e que era uma pena. Mas a consciência de Shu refletia que eles realmente pensaram que eu, conhecido como o demônio velho Shu, morreria assim. Na terra sagrada Taizu, tem 18 picos, e os mestres dos picos Céu Próspero, Céu Nascente e Céu Espada são os mais fortes de toda a terra sagrada e estão no domínio santo superior. E os mestres dos picos restantes estão apenas no domínio santo inferior. Um mês depois se passou, no pico do Céu Nascente. Na mansão do discípulo herdeiro do pico. Shu sorri com um ar de satisfação e diz que está de volta. Shu fala que antes de renascer era um estudante universitário. E para ressuscitar, ele já tinha pensado em milhares de métodos para renascer, então a morte que ele acabou tendo foi tudo calculado. Shu sorri e pensa que sua preparação foi tão minuciosa. Ele se pergunta se realmente eles acharam que ele morreria tão facilmente? Shu se levanta e percebe que ali é a Terra Santa Taizu. E fala que está destinado a estar neste lugar. Uma tela de sistema aparece, recebendo uma mensagem de que foi detectado que o usuário foi revivido. A função do sistema mudou. Por favor, escolha uma das novas funções abaixo. Vilão do destino. Enquanto fizer o mal, ganhará recompensas do sistema ou vilão bem treinado, como já morreu uma vez e sabe de todos os sofrimentos. Agora escolheu se esconder e cultivar escondido para ficar forte e depois voltar para fazer o mal. Shu pensa que na sua vida passada, ele escolheu ser o vilão do destino e fez inúmeras maldades, mas admite que foi muito divertido.
Mas depois que todos começaram a persegui-lo querendo matá-lo e aquilo tornou um incômodo. Nessa reencarnação, Shu escolherá levar uma vida, entre aspas, diferente. Ficará forte em segredo para depois destruir o mundo e tentará se tornar um discípulo sagrado. Shu escolhe a função vilão bem treinado. Uma nova mensagem aparece dizendo: nova função selecionada, carregamento da nova função concluída. Shu fala para o sistema abrir o painel de status. E pensa como seria o corpo naquela nova vida. O sistema abre o painel personal dele. Usuário, Xixiu. Identidade, discípulo herdeiro do pico do céu nascente. Domínio, nenhum, destruído. Qualificações, 17, normal. Método de cultivo, como a alma do usuário é muito forte, e pegou esse corpo à força, os métodos foram apagados. Valor de sorte, menos 18, negro igual a má sorte. Pontos de cultivos, 0, poder de combate, é um pouco mais forte que uma galinha. Shu se pergunta se ele é mesmo discípulo herdeiro do pico céu nascente, comenta de suas qualificações normais e sua má sorte. E questiona sobre sua força ser um pouco mais que uma galinha. Surpreso, Shu se pergunta o que o antigo dono deste corpo fazia para ficar assim. 10 dias atrás, o discípulo herdeiro do Pico do Céu Nascente e o discípulo herdeiro do Pico Céu Espada tiveram uma batalha de vida e morte na arena por ciúmes de uma mulher. Na arena, o discípulo herdeiro do Pico Céu Nascente foi derrotado com um golpe e teve o seu cultivo destruído, sendo uma humilhação inimaginável. Após descobrir o que aconteceu, Shu comenta com desprezo que o homem do corpo era realmente ridículo, apanhando como um figurante por causa de ciúmes. Agora que aquele corpo era seu, Shu sabia que os inimigos do antigo dono também eram agora seus, e ele se vingaria por ele. Com um olhar decidido, Shu afirma que todos deveriam esperar, pois ele cultivaria até que aquele corpo se tornasse invencível. Uma hora depois, Shu pensa como este corpo é tão inútil, com uma lesão grave e sem cultivo. No entanto, Shu sorri e afirma que não importa, por sorte ele tem outros métodos. No Pico do Céu Nascente, um grupo de pessoas comentam sobre a mestra do pico que matou o velho demônio Shu, que ela tinha voltado faz 3 dias. Um deles questiona se o velho demônio Shu realmente havia sido morto. Outro responde que, embora Shu se considerasse invencível contra adversários do mesmo nível, ele estava um domínio abaixo dos 10 santos superiores, tornando impossível sua vitória. Um terceiro cultivador concorda, acrescentando que espera que todos desse tipo sejam eliminados. Escondido atrás de uma árvore, Shu observava de longe, irritado com os comentários sobre sua suposta morte. Para ele, aqueles não passavam de figurantes de merda, que nem imaginavam a verdade. Não apenas sobreviveu, como agora era um discípulo da Terra Sagrada. Se não podia enfrentá-los diretamente, então se uniria a eles. Um sorriso surgiu em seu rosto. As coisas estavam prestes a ficar muito divertidas. Shu se aproxima calmamente e dá uma leve tossidinha para chamar a atenção. Os cultivadores, surpresos ao notar sua presença, o cumprimentam e perguntam se ele já havia se recuperado de seus ferimentos. Shu responde que não era tão grave. E sai andando assobiando, com todos o olhando. O cultivador de azul comenta que Shu tinha o mesmo nome do velho demônio Shu. O cultivador de preto pergunta se ele teria alguma ligação com o velho demônio Shu e ninguém sabia. O cultivador de vermelho responde que estavam pensando demais, se fosse isso ele teria ao menos a metade do talento para o cultivo do velho demônio Shu, mas o cultivo dele foi destruído por outra pessoa em uma briguinha por mulher. Shu sobe as escadas lentamente até alcançar a mansão de Kimengdi. Ao chegar à porta, ele a chama, dizendo que seu discípulo tem um assunto importante para discutir. O protagonista entra e vai até sua mestra. Mengdi comenta que já havia passado 10 dias desde que Shu lutou e foi ferido, mas só agora que ele foi vê-la. Ela pergunta a ele se ele precisa da ajuda dela para continuar o seu caminho no cultivo. Shu se ajoelha e pede: mestra, por favor. Mengdi responde com frieza que o cultivo de Shu era baixo e, mesmo assim, ele ousou enfrentar discípulos mais fortes por causa de uma mulher, tornando-se merecedor de ter seu cultivo destruído. Sem interesse em ajudá-lo, ela ordena que ele vá embora.
Shu responde que seu cultivo é baixo e que ela não sabe o motivo disso. Como ele poderia se tornar forte sem recursos de cultivo? Se todos os recursos de cultivos foram entregues ao segundo irmão mais novo, para a terceira irmã mais nova, para o quarto irmão mais novo e para a quinta irmã mais nova, como ele poderia ficar forte se ele não recebia nada? Meng Di bate a mão com força e diz que Shu tem muita ousadia. Sempre foi um tolo que nunca se esforçou no cultivo e agora ousa dizer que sua mestra foi injusta por não lhe entregar nada. Para ela, isso era simplesmente ridículo. O protagonista ri e afirma que Meng Di nunca lhe deu os recursos porque ele tinha o mesmo nome do velho demônio Shu. No fundo, ela sempre teve nojo dele por essa razão. Meng Di, com um olhar fulminante, diz que nunca teve nojo dele e ordenou que ele saia e espere até ela encontrar um tesouro entre o céu e a terra para que possa curar ele. Ela definitivamente iria ajudá-lo a continuar no seu caminho de cultivo. Shu, com um sorriso irônico, diz que não, que ela poderia ajudá-lo naquele momento mesmo. Meng Di pergunta como ele poderia ajudá-lo. O prota responde que diziam que a mestra tem o corpo fragrância celestial. Shu foi chegando mais perto de sua mestra dizendo que ele se fizer o cultivo duplo com ela, este discípulo, além de se recuperar, também terá um grande aumento no cultivo. Meng Di fica séria e pergunta o que ele está querendo dizer com isso. O prota responde que ele esteja sugerindo para a mestra fazer cultivo duplo com ele. E beija a mão de Meng Di, deixando-a envergonhada e sem reação. Meng Di, nervosa, fala que Shu era um discípulo infiel, e pergunta se ele estava querendo morrer. Como ele se atrevia a humilhar a sua mestra? Meng Di, ainda nervosa, com os dedos, ela aponta sua espada para Shu, dizendo que vai garantir que irá cortar os membros de Shu e expulsá-lo da seita. Shu sorri e usa alguns selos. A espada da mestra começa a se quebrar em vários pedaços. Ela começa a se sentir uma fraqueza e suas pernas começam a trêmulas. Preocupada, ela pergunta: o que está acontecendo e por que ela não está conseguindo usar seu cultivo de santo superior? Shu se aproxima de sua mestra e diz que promete ser carinhoso. Meng Di, constrangida, com seu rosto ruborizado, o chama de discípulo infiel e o que ele pensa que está fazendo com sua mestra. O prota começa a se aproximar de sua mestra, dizendo para relaxar pois ele está ajudando seu discípulo a aprender e seguir o caminho correto do Dão. Os domínios de cultivo são: domínio estabelecimento da fundação, domínio mar espiritual, domínio pilar espiritual, domínio dão espiritual, domínio divino, domínio santo inferior, domínio santo superior, domínio santo rei, domínio imperador e por fim, o domínio grande imperador. Abaixo do domínio imperador, cada domínio é dividido em camadas, da primeira até a terceira é a camada inferior, da quarta até a sexta é a camada intermediária, da sétima até a nona, é a cama superior. Meng Di diz que seu discípulo é infiel e pergunta o que ele fez com ela. Ela se perguntava por que não conseguia mais usar seus poderes, se sentindo como uma pessoa comum. O prota dizia em seus pensamentos que era evidente ter selado o cultivo dela. Pois naquele dia, quando os santos superiores o caçavam, antes de morrer, ele havia colocado em seu próprio corpo o selo da reencarnação celestial. Era um artefato que ele ganhou do sistema por fazer maldades. O artefato tem o nome de selo de reencarnação celestial, sua categoria é artefato de selamento, sua classe é divina, seu efeito é colocar um selo de servo no corpo de uma cultivadora, e, ao ativar com algumas palavras o selo mestre, é possível selar todo o cultivo do alvo afetado. O artefato tem dois usos, e precisa combinar dois selos para que tenha efetividade. O prota pensava que, ao perceber isso, qualquer cultivador abaixo do domínio do grande imperador não teria escolha a não ser obedecer a tudo o que ele ordenasse. Prota diz que mesmo tendo tantos anos, sua mestra continuava tão linda. Meng Di, envergonhada, chamou ele de infiel e perguntou como ele se atrevia a dizer tais coisas para ela e se não tinha medo de que ela o matasse. O prota riu e, desafiando sua mestra, disse para ela tentar matá-lo em vez de apenas falar. Meng Di, envergonhada e com raiva, vira o rosto, sem dizer nada. O prota disse que, se a mestra Liu Shui, do pico-céu afiado, soubesse que o cultivo da mestra estava selado, não poderia deixar de questionar o que ela faria. Ele lembrou que, pelo que sabia, tinha sido a mestra quem matara o pai de Liu Shui.
E com uma oportunidade tão boa assim, ele se perguntou se ela realmente não tentaria se vingar. Meng Di, preocupada, pensou que não poderia deixar Liu Shui descobrir. Aquela mulher era louca e, com certeza, viria atrás dela para matá-la. Sem saída, ela olhou para o prota e, apesar da indignação, chamou ele de discípulo infiel. Disse que, se ele quisesse, entregaria o artefato do céu e da terra, além de todos os recursos de cultivo, e ainda ele poderia escolher tudo o que desejasse. Shu agarrou sua mestra e, com firmeza, disse que o que queria era ela. Meng Di, desesperada e envergonhada, disse que era impossível e que ele nem deveria pensar nisso, pois ela era uma mestra no domínio santo superior. Shu pensava que não tinha nenhum rancor contra a Terra Santa Taizu, mas então, por que ela se uniu àquele grupo que estava caçando ele? E perguntou se ela estava com medo. Ele comentou que possuía uma arte secreta de cultivo antiga, algo que poderia beneficiar ambos, e a mandou olhar. Meng Di se perguntava onde aquele discípulo infiel havia conseguido uma arte tão milagrosa. Aquela técnica estava ligada ao Dao Celestial, que era algo incrível e absoluto. O prota perguntou o que ela achou. Sua mestra ordenou que ele saísse dali. Shu se aproximou ainda mais de Meng Di e pediu que ela o aceitasse como discípulo. Mas a mestra ainda hesitava, insistindo que ele era um discípulo infiel. Um aviso do sistema apareceu dizendo que o usuário se tornou um discípulo infiel e isso é um grande problema. Como era de se esperar de um grande vilão, obteve 1000 pontos de cultivo. Uma mensagem chegou, dizendo que o usuário e que Meng Di estavam fazendo cultivo duplo e que seus ferimentos foram completamente curados e que suas qualificações de cultivo aumentaram. Outro aviso de mensagem chegou mostrando que a qualificação do usuário aumentou para 317, a nível celestial, e com isso a velocidade do cultivo tinha sido aumentado em 20 vezes. O cultivo do usuário foi melhorado, indo da primeira camada até a 8ª camada do domínio estabelecimento da fundação. Algumas horas mais tarde, Shu e Meng Di terminaram o cultivo duplo. O cultivo de Shu tinha avançado até a 9ª cama do domínio estabelecimento de fundação. O protagonista então se virou, agradeceu a sua mestra e disse que se viria um outro dia. E pediu que ela descansasse bem. Meng Di disse que ele já tinha se aproveitado dela e conseguido tudo o que queria. Então, com um olhar baixo, perguntou se ele poderia remover o selo que usará para selar seu cultivo. Shu se virou para Meng Di com um sorrisinho e disse que não. Meng Di olhou para o prota e perguntou se ele queria que sua mestra fosse morta. Shu respondeu que, se ela não queria que soubessem que seu cultivo estava selado, então era melhor que fosse obediente. Com um cristal em sua mão, ele perguntou para sua mestra se ela sabia qual era sua função, e começa a rir. Meng Di, furiosa, pergunta se ele havia gravado tudo. Shu diz para ela não ficar brava. Enquanto se afastava, Shu falou, lembrando que, devido ao vínculo entre mestra e discípulo, ele daria um aviso para ela nem pensar em tentar remover o selo, pois em todo o continente celestial, apenas ele sabe remover o selo, a não ser que exista um grande imperador. Shu continuou, afirmando que ela sabia muito bem que não existia tal grande imperador. E que, se aquele discípulo morresse, ela teria que viver o resto de sua vida como uma pessoa comum, morrendo de velhice. E se ela não acreditasse nele, poderia tentar. Além disso, se ele morresse, o que está gravado no cristal irá se espalhar para todos os lados. Como será que as pessoas do continente iriam reagir ao assistir a mestra respeitável, fazendo tais coisas com um discípulo? Meng Di, tremendo de raiva, disse que ele é um discípulo infiel e que vai ter uma morte horrível. Ela grita, dizendo que ele era malvado, e pergunta como um inseto que nem está no domínio da espiritual teria poder para selar seu cultivo. De noite, Shu comentou que, agora que notava, havia ficado muito tempo com a mestra. Ao voltar, viu a lua brilhando no céu. Com a ajuda dela, ele havia avançado para a 9ª camada do domínio estabelecimento da fundação. Pensou que, para continuar, precisaria esperar que ela descansasse, a fim de tentar novamente romper para o domínio mar espiritual. O prota começou a pensar que o domínio mar espiritual era como um barril de madeira para guardar água, e que o domínio estabelecimento da fundação seria o processo de criar esse barril, preparando-o para receber algo maior.
Ele pensou que quanto mais estável fosse sua fundação, maior e mais resistente seria o barril de água, e, naturalmente, teria uma base sólida para trilhar o caminho do cultivo. O fracasso em sua vida anterior se devia ao fato de ter avançado rápido demais entre os domínios de cultivo, nunca se preocupando em estabilizar sua fundação. Mas agora, ele teria uma fundação sólida e suprema. Assim, mesmo se enfrentasse um cultivador em um domínio acima do seu, ainda poderia derrotá-lo. O prota se perguntou, pensativo, se os recursos de cultivo que reuniu em sua vida passada e que deixou no desfiladeiro oculto ainda estariam lá. Mas logo veio a dúvida, mesmo que estivessem, como ele conseguiria sair da terra sagrada Taizu? Shu vê o pavilhão dos barcos voadores. E pensa que, pegar um barco voador seria uma boa oportunidade. Então, o prota pega um barco voador e sai em direção ao desfiladeiro oculto. Chegando perto, ele entrou em uma caverna e se aproximou de uma árvore seca. Pensou consigo mesmo que os recursos de cultivo que guardara em sua vida passada estavam escondidos por ali. Ele desceu do barco em direção à árvore, mordeu seu dedo, e começou a escrever um selo, com seu próprio sangue, em uma pedra que estava na sua frente. De repente, a pedra some e aparece um baú gigante com vários sacos ao redor. Shu olhou para os recursos que guardou e comentou, com um sorriso no rosto, que, os recursos ainda estão aqui. Só espero que, com eles, eu consiga ficar mais forte e recuperar a minha glória. Em seguida, soltou uma gargalhada. De repente, alguém o chamou. Shu se virou ao ouvir a provocação, sendo chamado de lixo por alguém que não esperava reencontrá-lo. Um barco voador com vários cultivadores se aproxima de Shu. Um dos cultivadores, era Xiang Meng, o discípulo herdeiro do Pico-Céu Espada, comentou com desdém que era apenas Shu, o lixo que ele pensou estar morto. Surpreso, afirmou que nunca imaginou que levaria apenas 10 dias para se recuperar e sair andando, que parecia que a mestra do Pico-Céu Nascente cuidava muito bem de seu discípulo, a ponto de usar um artefato entre o céu e a terra, capaz de recuperar seu cultivo. O prota pensou que já fazia 10 dias desde que aquele idiota havia destruído o cultivo do corpo que agora ocupava. Aquele inseto forçou a começar tudo do zero e ainda teve a coragem de vir ofendê-lo. Shu subiu em seu barco voador e ameaçou Xiang Meng, dizendo que, mais tarde, o faria pagar por aquilo. Em seguida, declarou que daqui a 10 dias, lutaremos novamente em uma batalha de vida ou morte na arena. Debochando de Shu, Xiang perguntou se ele realmente tinha dito aquilo. Todos começaram a rir, dizendo que aquele lixo ainda se atrevia a desafiar o irmão Xiang. Confirmaram que ele queria lutar novamente em uma batalha de vida e morte na arena contra o irmão mais velho. Xiang Meng, usando a técnica de transferência de som em 1000 milhas, disse que, naquele dia, não o matou por respeito à mestra do Pico-Céu Nascente. Mas agora, que ele tinha a ousadia de desafiá-lo novamente, declarou que, daqui a 10 dias, se enfrentariam novamente na arena em uma batalha de vida e morte. E, sem hesitar, completou que ele não deveria culpar Xiang por ser cruel com ele. As pessoas, preocupadas, se perguntavam por que Shu se atrevia a desafiar novamente Xiang. Elas se perguntavam se ele tinha perdido a sanidade, já que seu cultivo espiritual no domínio mar espiritual havia sido destruído. Além disso, ficavam imaginando como ele enfrentaria Xiang, que estava em uma camada superior do domínio mar espiritual. Todos previam um massacre daqui 10 dias. Shu em seu barco voador, para na mansão de sua mestra. Ele comentou que a mansão de sua mestra estava cheia de poder espiritual e pensou que ficaria ali para cultivar. Acreditava que sua mestra não se importaria muito com isso, afinal, tudo o que era dela também lhe pertencia. Ao entrar na mansão, Shu avisa que está de volta e que veio vê-la novamente. Sua mestra perguntou o que ele fazia ali e por que tinha ido tão tarde à sua mansão. Shu respondeu, questionando o que sua mestra queria dizer com aquela pergunta. Mengdi pediu para ele não se aproximar, mas, no mesmo instante, Shu ignorou suas palavras e deu um passo à frente. Com um sorriso provocador, afirmou que sabia fazer coisas ainda piores e questionou se ela queria ver. O prota então, começa a fazer vários arranjos e ativa ele cercando toda a mansão de sua mestra. Mengdi, surpresa, se questionou se aquele arranjo havia sido herdado do antigo Dao de arranjos.
Shu respondeu que a mestra tinha bons olhos e perguntou se Mengdi queria aprender, mas perguntou o que ele teria para oferecer em troca. De braços cruzados, e ela respondeu que não queria aprender. Shu disse que, já que era assim, ele entraria em reclusão para cultivar. A propósito, mencionou que, se a mestra estivesse com fome, havia trazido algo para comer, lembrando que, com o cultivo selado, ela era uma humana comum e precisaria comer para sobreviver. Mengdi virou o rosto, culpando Shu por tudo aquilo, e o ameaçou, dizendo que, um dia, o mataria. De repente, Shu dá um tapa no bumbum de sua mestra. Pega de surpresa, Mengdi fica furiosa. Shu disse que a mestra estava se comportando mal e informou que havia colocado alguns arranjos assassinos nos fundos da mansão e recomendou que ela não passasse por ali. E que ainda precisava melhorar sua qualificação de cultivo e, caso ela morresse, ficaria muito triste. E vai em direção à saída da mansão. Mengdi, nervosa, gritou que algum dia cortaria Shu em milhares de pedaços, chamando ele de maldito discípulo infiel. No fundo da mansão, Shu observava as informações de um item. O fruto da vida e da criação, de categoria tesouro entre o céu e a terra. Seu efeito é usado para melhorar a fundação de um cultivador, criando uma base extremamente sólida. Ao ser consumido por alguém comum, ele permite que a pessoa rompa diretamente para o domínio espiritual, além de aumentar sua longevidade em 1000 anos. O fruto cresce no fundo do abismo demoníaco celestial e só pode ser colhido após 10.000 anos. Dizem que um mestre da Terra Sagrada trocou 3 artes marciais de classe celestial e 2 de classe mortal por um desses frutos, a fim de ajudar seu amado discípulo a estabelecer uma fundação sólida no cultivo. Shu pensou consigo mesmo que usaria o fruto, considerado desde os tempos antigos um tesouro entre o céu e a terra, capaz de criar uma fundação extremamente sólida. Com isso, poderia utilizar a escritura do Dao de classe divina. Embora soubesse que isso seria possível graças ao fruto Dao da vida e da criação e ao sistema, questionou-se se existiria algum cultivador no continente celestial com uma fundação mais forte que a sua. O prota pega o fruto e começa a comer. O fruto logo começa a fazer efeito no primeiro pedaço. E Shu ativa a escritura do Dao, recriando a fundação. Uma mensagem chega dizendo: o cultivo do usuário foi reduzido para a 8ª camada do domínio estabelecimento da fundação. Depois para a 6ª, a 3ª e por fim, foi reduzido para o domínio mortal. Surge uma opção no sistema. Deseja romper para o próximo domínio? O prota responde sim. Uma nova mensagem aparece. Foi detectado que o usuário usou a técnica mais forte para a construção da fundação, a escritura do Dao. O consumo de pontos de cultivo aumentará. O tempo estimado para avanço de cada é de 1 mês. Seria utilizado 100 pontos de cultivo para cada avanço. Foi passado 1 mês após ser consumido o fruto e a utilização da escritura, avançando para a primeira camada do domínio estabelecimento de fundação. Passou 2, 3, 4 meses, até chegar na 4ª camada. Profundamente focado em seu cultivo, Shu se lembrou que todos diziam que a 9ª camada era o limite, e que os cultivadores apenas seguiam o caminho deixado pelos antepassados. Mas o que ninguém sabia era que existia a 10ª camada, e que só aqueles que ultrapassassem seus limites seriam capazes de descobrir o caminho certo a seguir. Quebrar era reconstruir novamente, entre a vida e a morte, havia um grande medo, mas também grandes oportunidades. 7 dias depois, o prota consegue avançar seu cultivo. Uma mensagem aparece: o avanço foi concluído. O usuário avançou para a 10ª camada do domínio estabelecimento da fundação. Foi passado um total de 10 meses e consumido 1000 pontos de cultivo. A quantidade atual de pontos de cultivo é 0. Shu grita dizendo que havia feito um grande progresso. No topo de uma montanha, havia um grande tornado, com vários raios. No alto do pico céu-espada, uma mulher observava tudo com atenção. De repente, sentiu uma forte energia no ar, algo poderoso se movendo. Em seus pensamentos, surgiu uma dúvida: seria que Mengdi avançando? Aquela mulher era a mestra Liu Xue, líder do pico céu-espada. Enquanto isso, o protagonista pensou que a condensação de sua carne e alma havia atingido o limite e que, com sua fundação sólida, romperia as correntes para alcançar o domínio mar espiritual.
Uma mensagem aparece. Foi detectado que o usuário está prestes a romper para o domínio mar espiritual e com uma fundação sólida será possível avançar até a 10ª camada. O prota comentou que mal podia acreditar em como havia liberado o sistema de recompensa tão facilmente. Em seguida, decidiu verificar qual recompensa havia recebido. Então, Shu saltou e desferiu um soco no ar, gerando uma enorme pressão sobre a água. Outra mensagem aparece. O usuário atingiu a perfeição, sistema de recompensa liberado. Parabéns ao usuário por receber o corpo primordial sagrado. Indignado, o protagonista não conseguiu conter a dúvida que surgiu em sua mente. Afinal, o que significava corpo primordial sagrado? O corpo primordial sagrado necessita de uma grande quantidade de recursos para ser cultivado. Em seguida, outra mensagem: o corpo primordial sagrado está se fundindo com o usuário. Nervoso, o prota gritou sem entender o que era aquilo. Outra mensagem: o corpo primordial sagrado foi fundido com sucesso. Shu se lamentou ao perceber a situação. Já havia consumido muitos recursos para alcançar o domínio mar espiritual, e agora descobria que possuía o corpo primordial sagrado. Frustrado, questionou o sistema, sem saber como continuaria cultivando. Outra mensagem do sistema aparece. Vantagens do corpo primordial. Durante a Era Primordial era um físico invencível contra aqueles de mesmo nível e inigualável contra aqueles em níveis mais fortes. É o físico mais forte que um humano pode conseguir. Fraquezas do corpo primordial sagrado. No final da Era Primordial, as leis do céu e da terra mudaram e para cultivar o corpo primordial sagrado são necessários muitos recursos. Mesmo usando todos os recursos da Terra Santa, será muito difícil atingir as ordens iniciais, causando uma estagnada na fundação do usuário. Como conclusão, nos dias de hoje, o corpo primordial sagrado é inútil. O sistema respondeu de forma direta, encorajando o protagonista a não desanimar. Se não havia recursos, então que roubasse. Que tirasse de todos que pudesse e eliminasse seus inimigos. Para o sistema, a melhor forma de desenvolver completamente o corpo primordial sagrado seria converter os pontos de cultivo em recursos. O protagonista questionou como saberia a quantidade exata de pontos de cultivo necessários e de que forma poderia trocá-los por recursos. O sistema abre o perfil de Shu. Usuário: Shu Xiu. Identidade: herdeiro do pico-céu nascente. Cultivo: primeira camada do domínio mar espiritual. Constituição: corpo primordial sagrado. Qualificações: 317, celestial. Técnica de cultivo: fundação Dao Jingyi. Pontos de cultivo: 0. Sorte: menos 18, negra. É possível absorver sorte matando pessoas que tenham sorte. A sorte afeta a situação, pessoas com sorte conseguem ficar fortes sem precisar fazer algo. Avaliação de combate: 19 vezes comparado com pessoas de mesmo cultivo. O prota pensou que, agora que havia recebido o corpo primordial sagrado, não lhe restava outra opção além de cultivar. Ele deu um sorriso irônico e comentou que tinha sua mestra. Então, ele sai do fundo da mansão e segue em direção até sua mestra. Na mansão de Mengdi, ela comia sua maçã tranquilamente. De repente, uma voz quebrou o silêncio, perguntando se estava delicioso. Sem perceber quem era, ela respondeu que sim, estava muito delicioso. Ao perceber quem era, Mengdi se enfureceu. E ela gritou, chamou ele de discípulo infiel. O prota comentou que, após alguns dias sem ver ela, parecia que haviam se passado várias estações do ano. Então, ele cheira sua mestra e, com um tom curioso, perguntou quanto tempo ela estava sem tomar banho. Mengdi, visivelmente brava, respondeu que, se não fosse por ele ter colocado arranjos assassinos na parte de trás da mansão, ela teria um lugar para tomar banho. O prota, segurando a mão de Mengdi, assumiu a culpa e disse que, se fosse esse o caso, ele se ofereceria para dar banho nela. Afirmou ainda que, apesar disso, continuava a gostar dela, mesmo sem tomar banho. E começa a puxar ela. Mengdi, surpresa, perguntou o que ele estava planejando fazer com ela. Na parte de trás da mansão, o prota observou que, como esperado do corpo fragrância celestial,
a pele de Mengdi continuava branca e macia, mesmo depois de alguns dias sem tomar banho. Mengdi, envergonhada, chama Shu como sempre de discípulo infiel. Shu, com um gesto de carinho, beijou a mão de Mengdi e pediu para que ela melhorasse seu talento, oferecendo para lavar suas costas. Mengdi insiste em chamar ele de discípulo infiel e vira o rosto. Logo, ela percebe que tem alguém do lado de fora. No pavilhão externo da mansão de Mengdi, estava Tian Jin, mestre do Pico-Céu Próspero. Ele perguntava se Mengdi havia entrado em reclusão para cultivar. Mengdi, com um tom de desculpas, respondeu que estava enfrentando alguns problemas em seu cultivo e por isso, não podia sair para encontrar ele. Uma mensagem aparece. Meu Deus, o usuário é um cara mau. Você usou novamente sua mestra para fazer cultivo duplo. Recompensa recebida, espada sangue azul. Jin fala para sua irmã, que tinha uma pílula de cura de 7º grau, feita pela discípula de Feng Tian, do Pico-Céu Vermelho, e que ela poderia ajudar ela com seus problemas. Outra mensagem aparece. Cultivo duplo feito com sucesso, qualificação do usuário mais 100. Mengdi recusou a oferta de Jin, dizendo que tudo o que ela precisava eram apenas alguns dias de descanso. Outra mensagem de novo aparece, dizendo que o cultivo duplo foi um sucesso e que a qualificação aumentou em 100. Jin, com uma expressão preocupado, informou sua irmã mais nova sobre o desafio de seu discípulo Shu Xiu. Ele mencionou que Shu Xiu havia desafiado Zheng Mengdi, do Pico-Céu Espada, para um duelo de vida e morte. Jin também comentou sobre a falta de talento e a preguiça do discípulo, temendo que, caso ele perdesse, a honra do Pico-Céu Nascente fosse manchada. Mengdi respondeu que sabia sobre o desafio e que seu discípulo era responsável pelas próprias ações. Por isso, ela deixaria que ele resolvesse a situação por si mesmo. Uma nova mensagem aparece. As qualificações do usuário atingiram 617 celestial, por isso a velocidade do cultivo será aumentada em 25 vezes. Jin, percebendo que estava talvez atrapalhando, respondeu respeitosamente que sua irmã mais nova tinha suas próprias considerações. Em seguida, mencionou que a música que tocaria se chamava Cortejando a Fênix, criada por ele inspirado no brilho da lua em algumas noites atrás. Com isso, pegou sua flauta e começou a tocar a melodia. O prota e sua mestra estavam deitados enquanto ouvia a música. Mengdi, se sentindo um pouco envergonhada, não pôde deixar de pensar que, apesar da conversa com o irmão mais velho Tian Jin, seu discípulo continuava a fazer aquelas coisas com ela. O prota, impressionado, comentou que o mestre Tian Jin era realmente incrível com a flauta, a ponto de quase ter enviado um gostei para ele. Mengdi, sem conter sua irritação, respondeu de forma curta e direta, vá se ferrar. Shu, com um sorriso sinistro no rosto, sugeriu que, devido à proximidade entre eles, Mengdi não se importaria se ele pegasse emprestados alguns recursos de cultivo. Uma nova mensagem aparece. O usuário é muito malvado, além de se aproveitar da mestra, ainda pegará os recursos de cultivo. Muito malvado. Recompensa, 500 pontos de cultivo. Na mansão borboleta azul de Mengdi, o prota percebeu que todas as pílulas eram de 4º grau. As de 5º grau eram raras, mas não havia nenhuma ali. Mengdi respondeu que não adiantava reclamar. Enquanto o selo que havia colocado nela não fosse removido, não conseguiria abrir o anel de armazenamento para pegar os outros tesouros. Shu respondeu que não importava, pois ainda havia muitos recursos, o que já era melhor que nada. Em seguida, agradeceu à mestra e saiu. Mengdi pensou por um momento, considerando a possibilidade de pedir ajuda à mestra da Terra Santa para remover o selo, mas logo descartou a ideia. Pois ele havia falado ser o único capaz de desfazer o selo, e se tentasse interferir, ele descobriria e poderia partir. Mengdi, revoltada, se pergunta se ela seria uma mortal para sempre, até morrer de velhice? Não, ela era Mengdi, e não aceitaria esse destino. Ela retirou a máscara escondida e pensou consigo mesma que, felizmente, antes que seu discípulo infiel selasse seu cultivo, ela conseguiu esconder aquele tesouro. Ele não havia vasculhado tudo, caso contrário, teria levado a máscara raposa de bronze. Embora não fosse possível recuperar seu cultivo, usar ela ajudaria a apagar sua presença.
Enquanto estivesse sem contato com outros, ninguém saberia que seu cultivo havia sido selado, nem seus inimigos. Ela lembrou que a máscara era do velho demônio Shu, que, durante uma caçada, havia perdido aquele item. Era uma pena que o velho demônio Shu tivesse morrido após 100 anos de cultivo, ele tinha um grande futuro. Se tivesse cultivado corretamente, será que ele teria sido caçado e morto? Não importava. Era um assunto do passado. O mais importante agora era encontrar uma maneira de remover o selo do discípulo infiel o mais rápido possível. Caso contrário, ela se tornaria apenas uma escrava, para ele usar e se aproveitar. No quarto de Shu Xiu, o prota percebeu algo e, em seus pensamentos, refletiu que a mestra finalmente havia colocado a máscara raposa de bronze. Ele se sentiu aliviado, sabendo que, sem ela, seria difícil se fortalecer, pois a possibilidade de alguém descobrir que o cultivo dela estava selado seria grande. Ele se sentiu orgulhoso de sua mestra por ter tomado essa decisão. Com a espada Sangue Azul em mãos, o prota pensou que, embora a espada fornecida pelo sistema não fosse das melhores, não era tão ruim assim. Ele calculou que tinha 3 dias até a batalha de vida ou morte na arena, tempo suficiente para cultivar e refinar a espada. O prota se concentra e começa a refinar sua espada. Até que entende o poder daquela espada. Uma nova mensagem aparece. Parabéns ao usuário por compreender a essência da espada e conseguir refinar ela. Foi detectada uma intenção da espada acima da Terra Santa Raizu. Shu começa a voar em cima da espada. Enquanto ele voava, outras mensagens foram aparecendo, marcando as milhas que ele percorria. 800 milhas. 1000 milhas. 1500 milhas. 2000 milhas. 9999 milhas. Naquele momento, os olhos do protagonista brilharam, e ele se perguntou, em seus pensamentos, se aquilo seria a intenção da espada. Então ele começa a compreender a intenção da espada. Quando de repente uma luz surge na testa de Shu, e aí que ele compreende a intenção da espada. Uma mensagem aparece. Parabéns ao usuário por encontrar com sucesso a intenção da espada. Obteve uma das 5 intenções da espada celestial. Intenção da espada assassina celestial. Categoria: Intenção da espada. Atributo: Vento. Shu comentou consigo mesmo que a intenção da espada assassina celestial era perfeitamente compatível com ele. Se sentiu satisfeito e, em seguida, decidiu retornar à mansão de sua mestra. Lá, ele planejava utilizar o sistema para aprimorar a intenção da espada assassina celestial. Acreditava que, ao fortalecer essa intenção, vencer o duelo de vida e morte se tornaria uma tarefa fácil. Na Terra Santa Taizu, no Pico Céu Pacífico, Tai Suzy, mestra da Terra Santa Taizu e do Pico Céu Pacífico, percebeu algo estranho. Sentiu uma presença, alguém da Terra Santa em busca da intenção da espada. Ela achou aquilo curioso, e se permitiu refletir sobre o que aquilo poderia significar. Enquanto a intenção da espada iluminava o céu, Tai Suzy observava atenta, surpresa com o que estava acontecendo. Ela refletiu sobre o feito do discípulo, impressionada. Pensou consigo mesma que o discípulo havia conseguido subir 9.999 milhas em busca da intenção da espada, algo que, nos últimos 30.000 anos, apenas o deus espadachim no domínio imperador fora capaz de realizar. A dúvida surgiu em sua mente: será que em sua terra Santa Taizu teria alguém com a capacidade de se tornar o deus espadachim? 3 dias depois, no Pico Céu Próspero, na arena onde será a batalha de vida e morte. Várias pessoas estavam reunidas ao redor da arena para poder assistir à batalha. Jianling Yun, do Pico Céu Espada, comentou, observando o movimento ao seu redor, dizendo que o dia estava especialmente animado. Jiangyi Mengyi comentou com curiosidade sobre o recente feito de Jianling Yun, mencionando que ele soube que ele tinha rompido para o domínio divino. Jianling Yun, com uma atitude despreocupada, respondeu que era apenas o domínio divino e que não valia a pena ser mencionado. Ling Yun virou o rosto e se deparou com Shu Tianzin, discípula do Pico Céu Espada. Surpreso, comentou que não esperava vê-la ali, já que ela geralmente não se envolvia em assuntos como aquele. Shu Tianzin, com uma expressão determinada, explicou que o assunto havia começado por sua causa, e por isso era natural que ela estivesse presente.
Ela acrescentou que Shu era alguém querido para ela e que não queria vê-lo morrer ali. Ling Yun, inconformado, pensou que aquele lixo não tinha nada de bom, mas a irmã mais nova realmente o apreciava muito. Mengui comentou com a irmã mais velha, dizendo que era impossível, até mesmo para ela, salvar um homem que estava querendo morrer. No fundo, uma outra pessoa riu e disse que Shu era realmente muito fraco, mas, mesmo assim, teve coragem de desafiar o irmão Xiangyi. A pessoa acrescentou que, na verdade, ele estava querendo morrer. Outras pessoas comentavam entre si, questionando se Shu ainda não havia aparecido porque teria ficado com medo. Alguns se perguntavam, perplexos, como o pico do céu nascente conseguia tolerar ele e ainda chamar de irmão mais velho. Tao Yao, a quinta discípula do pico céu nascente, repreendeu aqueles ao seu redor, questionando se haviam aprendido com sua mestra a exaltar os fortes enquanto menosprezavam os fracos. Enquanto isso, alguns murmuravam entre si, notando que ela também estava ali para observar a batalha. Até que perceberam a chegada de Shu Xiu. Murmúrios se espalharam entre eles quando alguém anunciou sua presença em voz alta. O prota chegou em seu barco voador, atraindo a atenção de todos. Assim que pousou, Tao Yao correu até ele e ele a cumprimentou, expressando sua satisfação por ver ela ali. Tao Yao respondeu, assegurando que, com ela e as outras irmãs mais novas por perto, ninguém ousaria tentar matar ele. O prota sorriu, com um tom tranquilizador, garantiu que não havia motivo para preocupação, que ele não iria decepcionar ela. Com um olhar preocupada, ela comentou que, na última batalha, ela não havia conseguido fazer nada, enquanto seu irmão mais velho se machucou. A lembrança a deixava inquieta e triste. Ele chama ela de bobinha e disse que estava tudo bem e que a culpa não era dela. O protagonista se virou, reconhecendo uma figura familiar. Se não estava enganado, aquela era Shu Tianzin, a deusa do pico-céu-espada. Enquanto a observava, notou sua aparência marcante e reconheceu que sua base de cultivo não era nada ruim. Shu Tianzin observou Shu Xiu por um momento, sentindo que algo nele estava diferente. Mengui perguntou a Ling Yun se deveria matá-lo agora que ele havia chegado. Ling Yun respondeu que, em uma batalha de vida ou morte na arena, mesmo que ele morresse, ninguém poderia questionar. Então, ordenou que o matasse de forma dolorosa. Mengui concordou, garantindo que Shu Xiu morreria naquele dia. Mengui subiu na arena e disse que, já que estavam ali, era hora de começar a batalha de vida ou morte. Ela mencionou que, após a luta, precisaria voltar e cultivar em reclusão. O prota pediu um momento, dizendo que ainda precisava dizer algo antes de a batalha começar.